Eu quero citar para vocês o capítulo 4. Se entendemos o capítulo 4, vamos começar a entender o capítulo 5 e 6. O capítulo 4, a Bíblia diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó Israel. O Senhor tem uma contenda contra a humanidade, contra os filhos dos homens. Ora, na humanidade não há verdade, na humanidade não há benignidade, e na terra de vocês não há conhecimento de Deus. Deus tem uma contenda contra o povo. É como se Deus chamasse o povo para juízo. Eu quero contender com vocês agora. Eu quero arrazoar com vocês agora. Eu quero conversar com vocês agora. Na terra não há verdade. Na terra não há benignidade. E na terra não há conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, na terra não há verdade. Vocês são todos mentirosos. Vocês são todos falsos. Tudo o que vocês fazem está envolto em falsidade. Tudo que vocês fazem está envolto em hipocrisia. Em segundo lugar, na terra não há benignidade. Na terra não há amor ao próximo. Vocês matam os vizinhos de vocês. Vocês maltratam aqueles que moram na terra de vocês. Naqueles que são parentes de vocês. Naqueles que às vezes são do mesmo sangue. Não há benignidade no meio de vocês. Só há sangue no meio de vocês. E ele diz, na terra também não há conhecimento de Deus. A palavra usada aqui para conhecimento de Deus é a mesma palavra usada para o relacionamento entre um homem e uma mulher. A Bíblia está dizendo, não há intimidade de Deus no meio de vocês. Vocês não conhecem Deus. Deus está na boca de vocês, mas não está no coração do povo. Não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus. Versículo 2, o que há é o perjurar, é o mentir, é o roubar, é o matar, é o adulterar, é a violência, é homicídio sobre homicídio. Assim está a nação de Israel. Assim está o povo que Deus chamou para colocar nele o seu nome. Escolhe um povo para ser santo dentre os povos, para que as nações vejam Israel e me temam e me glorifiquem. Essa nação que Deus escolheu está assim, perjurando, mentindo, matando, roubando, adulterando, um povo violento, cometendo homicídio sobre homicídio. Esse era o povo de Deus. E aí no capítulo 5, se não me engano, no versículo 10, Deus dá a sentença: eu derramarei a minha ira. É o que Deus diz. O capítulo 6, texto escolhido como tema da festa, nada mais é do que uma oração de arrependimento. Isso é o capítulo 6, isso é o tema da festa de vocês. Uma oração de arrependimento, onde o povo diz: vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele a ligará. Depois de 2 dias nós estaremos diante dEle. Depois de 2 dias Ele nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é uma oração de arrependimento. Porém, uma oração falsa. Uma oração insincera. E é aqui onde muitos não entendem esse texto. Algumas pessoas pegam esse texto e dizem: olha, o povo está aclamando, vamos voltar ao Senhor. Mas Deus está falando que essa é uma oração insincera, sabe por quê? Porque o capítulo 7, o versículo 10 vai falar: vocês não estão voltando para o Senhor seu Deus. É interessante que ele diz: vinde, voltemos para o Senhor. E aí o versículo mais na frente, 7:10, vocês não estão voltando para o Senhor teu Deus. O versículo 13 vai dizer: vocês estão dizendo mentiras contra mim. Eu estou pronto para remi-los. Eu estou pronto para perdoá-los. Porém, vocês estão mentindo. O coração de vocês está podre. E o último versículo diz: eles voltam, mas não para o Altíssimo. Vinde, voltemos para o Senhor. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 7, o último versículo: eles voltam, mas não é para o Senhor. Capítulo 6, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Trata de uma oração de arrependimento. Arrependimento que Deus não está recebendo, porque não é um arrependimento sincero. E aí eu quero meditar com vocês como está esse arrependimento, como é o arrependimento desse povo. Versículo 1, vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e Ele vai nos sarar. O arrependimento do povo está embasado não naquilo que Deus é, mas está embasado naquilo que Deus pode fazer. Vinde, voltemos ao Senhor. Por quê? Porque foi Ele que nos despedaçou. E já que Ele nos despedaçou, pedindo perdão e voltando para Ele, Ele vai nos restaurar.
Entendam que o povo de Israel não queria ser purificado, ele queria ser curado. Israel não queria ser limpo dos pecados, eles queriam estar com a vida muito bem resolvida. Israel não queria um conhecimento, uma intimidade com Deus, um relacionamento. Eles queriam Deus que consertasse as coisas para eles. Nós conhecemos a história do povo de Israel e as promessas divinas acerca desse povo. Se o povo fosse obediente à voz de Deus, bênçãos sobreviriam sobre o povo. Êxodo nos diz isso. Se vocês obedecerem à voz de Deus, ouvirem e obedecerem, vocês serão benditos no campo, vocês serão benditos em todos os lugares, bendito será o fruto da maçadeira de vocês, bendito será o trabalho de vocês, bendito a família de vocês, bendito tudo quanto vocês fizerdes. Porém, se vocês ouvirem a voz do Senhor e não derem ouvidos, vocês serão malditos. Malditos no campo, malditos quando entrar, maldito quando sair, maldito o fruto do teu trabalho, maldito toda a tua casa. Uma das maldições do Senhor era cessar a chuva e cessar a bênção sobre a agricultura e sobre as suas plantações. E o povo está dizendo o seguinte: venham, vinde, voltemos ao Senhor. Ele tem nos despedaçado, Ele tem feito cessar a chuva, Ele tem acabado com a nossa plantação e com a nossa agricultura. Mas voltemos que Ele vai nos sarar. Ele fez a ferida e Ele vai ligar essa ferida. Entendam aqui que estamos diante de um povo que está em um falso arrependimento, em uma falsa declaração de arrependimento, buscando a Deus por aquilo que Ele pode dar e por aquilo que Ele pode fazer. Palavras escritas há milhares de anos parecem que foram escritas ontem, porque a maioria do povo de Deus nos dias de hoje está assim, servindo a Deus por aquilo que Ele pode fazer, aproximando-se do Senhor, porque é dEle quem pode vir um carro, uma casa, e qualquer tipo de bem material, e qualquer tipo de coisa que o nosso coração podre, egoísta e mesquinha almeja. Voltemos para o Senhor, porque Ele vai nos abençoar. Vinde, tornemos para Ele, Ele fez a ferida, e Ele vai ligar. É Ele quem vai estender as mãos e vai nos abençoar. Uma oração que não visava perdão, que não visava purificação, que não visava um verdadeiro arrependimento, que não visava comunhão, que não visava relacionamento, que nada tinha a ver com vida com Deus. Uma oração em que eles olhavam para Deus e falavam: Deus, resolve as coisas para nós. Resolve a nossa situação. Versículo 2: depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. A Bíblia diz: não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus, o que há é perjúrio, é mentira, é morte, é roubo, é adultério, é violência, é homicídio. Aí o povo diz: vamos pedir perdão, que depois de 2 dias está tudo certo. Depois de 2 dias está tudo resolvido. O povo estava cego. O povo está encharcado de pecado, afundado na lama do pecado, e está dizendo: vamos fazer uma oração ao Senhor, que depois de 2 dias vai ficar tudo bem. E quantos cristãos não são assim? Acham que as coisas com Deus funcionam automaticamente. Falham, pecam, erram. E acham que é simplesmente pedir perdão e pronto. É como se Deus não soubesse de toda a nossa vida. É como se o pecado que a gente cometesse fosse a primeira vez que nós cometêssemos. Eu errei, vou pedir perdão amanhã, está tudo bem, está tudo certo. Vou pedir perdão e está tudo normal. Eu vou pedir perdão e continua a campanha e a minha casa ano que vem chega. Eu vou pedir perdão e as bênçãos vão me alcançar. Eu vou pedir perdão e o relacionamento está restaurado instantaneamente, automaticamente. E não é bem assim. Perdoe a expressão, mas esse pensamento desgraçado estava na cabeça deles, de forma a que eles pensassem o seguinte, parafraseando o versículo 3: ora, assim como cai a chuva serôdia na primavera, do mesmo jeito que a chuva cai, Deus virá sobre nós. Tão certo como a chuva virá,
será a vinda de Deus para nos restaurar. É automático, é só pedir perdão e está tudo certo. Sabe o que o povo está revelando aqui, irmãos? Está revelando que eles não tinham vida com Deus. Estão revelando que eles não tinham um relacionamento com Deus. Se tinham algum resquício de relacionamento, era meramente religioso. Era de fazer uma oração e achar que está tudo bem. Não tinha uma vida no altar do Senhor. Não se ofereciam constantemente a esse Deus, que de fato queria restaurá-los. Ora, o versículo diz, o versículo 13, se vocês clamassem de coração, eu estava pronto para remi-los, mas vocês estavam mentindo em todo o tempo. Vocês erraram, vocês pecaram, vocês falharam, e ao se aproximarem de mim, ainda vieram com falsidade, com mentira no coração. Está aí o tema da festa. Um pedido falso, um pedido insincero, um pedido de alguém que não conhecia Deus. Se conhecia era só de ouvir falar. Um pedido de alguém que não se relacionava com o Criador. Um pedido de alguém que não tinha uma vida no altar dele. Um pedido de alguém que talvez frequentasse templos, mas a sua vida não passava de frequentar o templo. É interessante, irmãos, como nós percebemos esse pensamento e essa consciência na cabeça de muitas pessoas. Um relacionamento de que Deus as salvou, as chamou para estarem na igreja, para serem vitoriosas, para alcançarem o melhor dessa terra, para ser cabeça e não cauda, para obter e conquistar e conseguir e avançar e crescer e sempre ter. E aí eu me questiono, quem é o Senhor? Se eu coloco Ele na parede e eu falo, eu quero, eu determino. Se uma doença chega na minha vida e alguém diz, ei, essa doença aí é fruto de pecado, é fruto de erro, é fruto de alguma mazela, de alguma maldição, é alguma coisa hereditária, é alguma maldição, é qualquer coisa. E às vezes é Deus tratando e a nossa consciência vai sendo maltratada por essa teologia esquisita que está sendo propagada por aí, e tudo é Deus quem vai fazer, e é uma prosperidade que eu não consigo entender, que você não pode passar por nada, que se você passa não é Deus que está contigo. E aí eu pergunto, onde ficam as palavras do nosso mestre, do nosso Senhor, que diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas ele disse também, tenham bom ânimo, eu já venci esse mundo. Onde é que ficam as palavras de Paulo que diz, eu fui açoitado, eu fui perseguido, eu fui maltratado, eu fui preso? Onde é que ficam as palavras de John Bunyan, de David Brenner, de tantos homens que fizeram a história, de homens que viram os seus familiares serem mortos por causa do Evangelho, de homens que pereceram por amor à causa de Cristo? Aí vem alguém hoje, assume um púlpito, pega uma Bíblia e diz, Deus tem o melhor para você. Se você está vivendo algo de ruim, Deus não está contigo. Você tem que se converter e tem que vir para a minha igreja. As outras não prestam, a minha é a certa. Deus tem vitória, tem bênção e tem tudo de bom para você. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, é o que a Bíblia diz. Arrancam versículos do seu contexto e pregam mentiras nas igrejas. Eu não quero fazer parte desses pregadores irresponsáveis. Eu quero dizer, mediante esse texto, que o texto está dizendo que o povo de Israel estava em pecado, como nós estamos em pecado muitas vezes, como todos nós falhamos. Eu falho e eu sei que todos vocês falham também. E a Bíblia está dizendo acerca de um arrependimento que deve ser verdadeiro, que deve brotar do coração e deve pulsar por um conhecimento de Deus, por uma intimidade com o Senhor. Eu devo viver, mas eu devo viver não para obter as coisas. Eu devo passar por essa vida não conseguindo o maior número de bens materiais possíveis. Eu devo passar por essa vida tendo a certeza que a minha vida está sendo vivida para a glória do nome do Senhor.